Meu querido melancólico, seu temperamento não é desculpa, então por isso, nesse vídeo eu quero te falar de 3 hábitos que você precisa abandonar se você quiser controlar o seu temperamento. Olá, eu sou a Ruth Gomes, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Temperamentando. Nesse vídeo eu quero falar com você que é melancólico, que existem algumas características, algumas atitudes que você faz, alguns hábitos que você tem que podem fazer com que as características ruins do nosso temperamento acabem sobressaindo as características positivas. Então eu quero te dar essas dicas para quê? Para você conseguir controlar o seu temperamento de uma forma mais eficaz e se tornar um melancólico diferente daquele estereótipo que faz com que todo mundo não queira ser melancólico. Então eu vou falar disso com você nesse vídeo e por esse mesmo motivo já vai deixando o seu like aqui embaixo e se inscrevendo aqui no canal para não perder esse tipo de conteúdo. Vamos lá então, a gente estuda temperamento para quê? Justamente para a gente saber onde estão as nossas falhas e saber como a gente pode passar por cima daquilo. Tem coisas que a gente faz que atrapalham mais do que ajudam. E infelizmente, algumas dessas coisas, alguns desses hábitos são muito arraigados. A gente faz aquilo com muita facilidade. E quando eu falo de fazer, eu não estou nem me referindo a trejeitos, a coisas que você faça como pessoa, mas atitudes, hábitos que você tem que você precisa largar com muita urgência. E o primeiro desses hábitos é apontar o primeiro defeito que você vê. Esse tipo de hábito que o melancólico tem torna ele uma pessoa desagradável, difícil de lidar. Muitas pessoas às vezes podem reclamar, não gostam muito de mim, as pessoas evitam andar comigo, não gostam de falar comigo e eu consigo perceber. Muitas vezes um dos motivos para que isso esteja acontecendo é esse hábito chato de toda vez que vê alguma coisa, já aponta logo um defeito antes mesmo sequer de conseguir enxergar alguma qualidade a respeito daquilo. Às vezes o filho chega para o pai ou para a mãe que é melancólico e mostra um desenho que fez na escola ou um dever, uma redação, por exemplo. E aí o pai melancólico, ao invés de olhar que a criança está evoluindo, que ela está conseguindo já escrever um texto grande, que a letra dela está melhorando, vai lá o bendito do pai e olha o acento que a criança deixou de colocar e é a primeira coisa que ele fala, como se nada mais importasse. Um borrado num desenho que pintou do lado de fora, uma cor que não combinou, tem todo um contexto, todo um esforço envolvido e vai lá o pai ou a mãe melancólico e a primeira coisa que coloca o olho é no defeito e além de ver, evidencia. Eu sei que é muito fácil pra gente que é melancólico ver um defeito de alguma coisa, mas não é porque a gente tá vendo que a gente tem que tornar ele a estrela da situação. Por isso é muito importante. Claro, eu dei esse exemplo de pai com filho, mas existe isso nas amizades, com outras coisas, qualquer situação que você consiga imaginar, existe a possibilidade de você melancólico estar fazendo isso. E se você tem tido problemas nos seus relacionamentos, principalmente, dá uma olhada pra ver se você não tem sido essa pessoa que olha o defeito, aponta o defeito antes mesmo de tentar ver as qualidades das coisas, porque isso deixa a gente muito chato de lidar, sabe? O trato com a gente fica difícil porque as pessoas se desanimam de mostrar as coisas pra gente porque já sabem que a gente vai ver logo o lado ruim. Então esse é o primeiro hábito que você melancólico tem que abandonar, apontar o primeiro defeito que você vê pela frente. O segundo ponto pega muito melancólico, mas muito melancólico mesmo. Torna ele uma pessoa chata, desanimada, pessimista e tudo que você pode imaginar de defeito desse temperamento muitas vezes é ressaltado quando ele faz o quê? Fica vendo notícia ruim. O melancólico ele já tem essa tendência pessimista a olhar para o mundo sem um brilho, como se o mundo não tivesse um brilho, como se o mundo só tivesse defeitos. Como a gente falou no primeiro tópico aqui, ele já acha o defeito das coisas direitinho, rapidinho, no mesmo momento, e aí ele vai lá e fica se alimentando de jornal, falando de notícia ruim o dia inteiro. Não tô falando para você se tornar uma pessoa alienada, que não sabe de nada do que tá acontecendo no mundo, mas eu tenho uma notícia triste para te dar. Você ficar assistindo notícias sobre guerra, desastre natural, crimes horríveis que perturbam a cabeça da gente, não vão te fazer ajudar
Nada, você não vai conseguir mudar essa realidade. E o pior de tudo, que além do melancólico não conseguir mudar essa realidade, ele toma aquelas dores de uma forma tão particular como se fossem dele. Eu conheço pessoas que ficam assistindo notícia ruim o dia inteiro e depois elas ficam tristes na hora de falarem com as outras pessoas, como se elas estivessem passando por um problema pessoal intenso. Às vezes elas são grosseiras com as outras pessoas porque elas estão irritadas, só que a irritação não vem de um problema pessoal, vem justamente do excesso de consumo desse tipo de notícia ruim. Então, se você é melancólico e quer ter uma vida mais saudável, uma das coisas que você vai ter que tirar da sua vida é esse hábito de ficar vendo notícia de coisa que só desanima a gente e, para falar a verdade, coloca até desespero muitas vezes. E o terceiro e último ponto, não menos importante, com certeza não é o último de todos, mas que eu selecionei para colocar nesse vídeo, é ficar falando do defeito dos outros. Sim, o melancólico ele pode ter uma propensão muito grande a uma coisa que nós conhecemos como fofoca, porque ele vai conversar com as outras pessoas. Por mais que o melancólico possa ser uma pessoa profunda, reflexiva, que gosta de assuntos mais, pessoas podem achar mais chatos, assuntos profundos, né, por assim dizer. Ele pode querer se aprofundar no defeito dos outros. Ele pode querer se aprofundar nas atitudes dos outros. Ele pode querer se aprofundar naquilo que não é da conta dele. E aí soma esse problema que a gente falou do ponto anterior, de muitas vezes ele tomar para a vida dele problemas que não são dele e agir como se ele tivesse... Como é que eu explico isso? É como se o melancólico ele visse um problema, alguém fazendo escolhas ruins e parece que quem está fazendo aquela escolha ruim é ele. Muitas vezes são só pessoas próximas, né, que ele pode aconselhar, pode falar alguma coisa, tudo bem, ou não, e às vezes ele tem que aguentar isso para ele mesmo, mas o fato dele ficar trazendo esses problemas para dentro de conversas e conversas extensas geram estresse. E muitas vezes, além do estresse, pode fazer com que ele pegue birra de alguma determinada pessoa, porque ele fica se concentrando no defeito daquela pessoa e transforma aquele defeito em tema central de conversa. Eu falo por experiência própria e por também observar que outros melancólicos têm esse hábito. É até fácil para eles ficarem falando lá do defeito dos outros, do que a outra pessoa devia fazer, de como ela tá errada, de como ela é chata, de como ela devia fazer assim ao invés de assado, só que aquilo vai consumindo energia, vai fazendo com que a imagem que ele tem da outra pessoa fique cada vez pior. E você acredita que tem vezes que o melancólico ele pode agir com a outra pessoa baseado na imagem que ele criou por ficar destrinchando os defeitos dela? Pois é, isso não é uma coisa saudável, isso não é uma coisa boa, e o pior de tudo é que muitas vezes ele vai estar tomando atitude em algo que é irreal. Você concorda comigo que por mais que a gente veja uma situação na vida da outra pessoa, a gente pode se aprofundar nela e falar dela, mas a gente pode também errar os motivos daquilo, e aí a gente começa a julgar as outras pessoas por coisas que muito provavelmente elas não estão pensando, não estão fazendo. É claro também que eu não tô falando para você que é melancólico, que tá passando por uma situação muito difícil com uma pessoa específica, que tá fazendo coisas literalmente contra você, te prejudicando. Eu não tô falando que você não deva desabafar com uma pessoa de confiança a respeito daquilo, até para te ajudar a colocar a mente no lugar, organizar os pensamentos. Mas eu tô falando que existem vezes que você pega uma pessoa aleatória, por exemplo, escola. Você pega aquela pessoa da turma que senta lá na ponta oposta à sua, fala com pessoas que você não tem intimidade, não tem nada em comum, você vê uma coisa que aquela pessoa tem o hábito de fazer, não entende por que ela tá fazendo, começa a falar sempre daquilo, e é daí que nasce tanta birra de adolescente contra adolescente. Todo mundo aqui já foi adolescente, se você não foi, você é, e você sabe do que eu tô falando. Inclusive, tinham pessoas que eu me tornei amiga depois na escola, que as pessoas falavam, nossa, eu não ia com a sua cara, eu te achava metida. Eu falava a mesma coisa pra pessoa, e eu falava daquela pessoa, a pessoa falava de mim, e quando a gente ia ver no final das contas, a gente estava criando um discurso a respeito de algo que nem existia, e isso também pode te transformar numa pessoa pesada e desagradável de lidar. Então, se você é melancólico, quer mudar esses pontos, a minha dica é abandone todos esses hábitos e você vai ver quanta coisa vai mudar. Parece até
até que um novo sol vai nascer na sua mente, de tanto que o seu ponto de vista a respeito de algumas coisas vai mudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não sabe qual é o seu temperamento, viu esse vídeo, não se encaixou nesses pontos melancólicos e ficou em dúvida, a gente tem a nossa consultoria, o link está aqui embaixo na descrição. Nela a gente pode descobrir o seu temperamento, a sua variação, caso você já saiba que é melancólico, mas não sabe qual é, como lidar com o seu temperamento, com o de outra pessoa que você tem tido dificuldade. A gente também faz de casal que tem tido dificuldade de lidar um com o outro na base do temperamento. Então é uma consultoria muito interessante, dá uma olhadinha aqui embaixo no link na descrição. Ó, e não se esquece de se inscrever aqui no canal, não fica vendo os nossos vídeos aí sem se inscrever, nos dê esse apoio. Vou deixar aqui do lado para você uma playlist para você continuar dentro do assunto. Aqui do lado também a gente vai deixar o canal Verdadeira Liberdade, onde a gente trata de assuntos relacionados à igreja, a cristianismo. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.